Não tem coisa pior do que você terminar uma relação com alguém, às vezes até uma relação de amizade, e a pessoa sair falando mal de você, contando todos os teus segredos e todos os teus podres, e ainda por cima distorcendo a situação, se colocando no lugar de vítima e te fazendo de vilã. É claro que dá muita raiva e é legítimo se sentir assim, especialmente quando você não tá fazendo o mesmo que ela, você não tá nem se dando o trabalho de falar dela, você não deseja mal nenhum pra ela e você não fez metade das coisas que ela tá dizendo. Todo relacionamento é um espelho, seja uma relação profissional ou de amizade ou o relacionamento afetivo, que tende a ser o que a gente tem mais dificuldade para lidar com esse tipo de situação. Então, naturalmente, nós vamos projetar as nossas feridas emocionais no outro e o outro também vai projetar na gente. Por isso que é tão complicado se relacionar, porque dificilmente a gente está vendo o outro como ele é. A gente está vendo ele como nós somos. Mas, na maioria das vezes, a gente não quer aceitar isso ou não está preparada para lidar com essa verdade. Eu já fiz um vídeo sobre a teoria do espelho, eu vou deixar o card por aqui. Se você ainda não viu, veja para você entender com mais profundidade o que eu estou explicando agora, mas eu vou repassar para você ver na prática como é essa aplicação. Porque muita gente deixa chegar no pior momento, deixa acontecer algo muito ruim na relação, só para não assumir a responsabilidade de ter uma conversa madura ou de colocar um ponto final. Porque colocar esses limites claros podem gerar culpa. E a culpa, o sentimento de eu fui ruim, eu fui a vilã, é tão difícil de lidar, é tão desafiador, que ela prefere deixar as coisas como estão. Mesmo que nesse lugar ela também esteja sofrendo. Então ela começa a se sacrificar emocionalmente por uma relação fadada ao fracasso. E o pior é que isso também pode acontecer numa relação de amizade. Até pode ser mais difícil você conseguir se desvincular de uma amizade de muito tempo, ou que vocês tiveram muita intimidade, quando a situação já não tá mais fluindo, quando vocês já não estão na mesma página, quando aquela companhia já não é agradável. Mas é uma pessoa que tá ali constantemente, ou tem uma certa intimidade na tua vida, na tua casa, no teu ciclo de amizade, e você não sabe como sair, você não sabe como colocar limites claros. Então você vai aguentando, até que chega um momento que você vai explodir, seja porque você vai ultrapassar tanto do teu limite e aquilo vai te levar para um lugar de tanto vazio interior que pode começar a gerar ranço. Quando chega o ranço é porque realmente não tem mais para onde correr. Realmente, assim, o amor acabou, a consideração acabou, tudo acabou, porque agora o ranço se alojou de vez. E o ranço, ele é, na verdade, uma raiva interna, né? Uma raiva que não foi digerida. Quando você não processou a maneira como você estava se sentindo, não comunicou como você estava se sentindo, e no final das contas, você foi ficando cada vez mais desgostosa, cada vez com menos vontade de interagir, de falar com aquela pessoa, aí, bufo, vem o ranço e acaba da pior maneira. É certo que tem pessoas que são mais sensíveis ou são emocionalmente imaturas, e você tem que tomar mais cuidado quando você vai comunicar e colocar limites, embora você deva ser bastante assertiva nesse momento. Não fique tentando passar pano nem se justificar, porque isso só piora. Porque se a pessoa tem uma ferida de rejeição ou de abandono, naquele momento a ferida vai ser ativada. Então, quanto mais você tenta se justificar, mais ela vai querer te fazer sentir culpada. Então, você vai carregar todo o peso de ter tomado uma decisão que no final era a melhor decisão para você, sentindo que foi a pior pessoa do mundo naquele momento. Então, é importante saber se comunicar? Sim, com certeza. É importante também assumir a responsabilidade sobre os teus sentimentos e não dizer para a pessoa, estou indo embora porque você isso, você aquilo, porque ela vai receber isso como uma acusação. Então, imediatamente ela vai te atacar e ela vai criar uma narrativa sobre o que aconteceu, onde você vai ser a vilã. Entretanto, se você não assumir o risco de ser mal interpretada ou até difamada, você não vai construir nenhuma relação saudável, porque sem limites não há relacionamento que funcione, seja de amizade ou seja relacionamento afetivo. E não é o outro que tem que definir o teu limite, a maneira de te tratar e te deixar confortável. É você que tem que deixar isso claro, é você que tem que determinar, estabelecer até onde ele pode ir. Se você deixa passar 1, 2, 3, 4, 5, 10 situações, na 11ª, quando você já estiver esgotada e for tentar comunicar, ele nem vai entender. Isso vai te gerar frustração porque você vai se sentir desvalorizada. Mas na realidade foi você quem se desvalorizou primeiro. O outro apenas refletiu a maneira como você estava se tratando. Agora falando da questão energética. Quando você tem um conflito com uma pessoa, mesmo que você corte relações
relações com ela de comunicação, você continua conectada a um fio de energia, que é uma energia discordante, ou seja, uma energia negativa. Podem ser os pensamentos obsessivos com relação ao que aconteceu, pode ser por conta da fofoca, pode ser por conta de ciúmes, pode ser por conta de inveja. Qualquer situação que ficou mal resolvida emocionalmente entre vocês cria um fio energético. Então você fica conectada com essa pessoa. Agora, quando você conta para outra pessoa, essa outra pessoa vai começar a gerar uma opinião sobre o que aconteceu. Então ela vai se conectar também com vocês. Ó, já são 3. Aí vamos dizer que ela já contou pra uma também, já são 4. E assim, essa uma conta pra outra, que conta pra outra, conta pra outra. De repente, tem 50 pessoas emaranhadas nessa conexão entre vocês, onde cada uma tem uma opinião sobre o que tá acontecendo, e você vai ter muito mais trabalho pra se desvincular energeticamente dessa pessoa com quem você entrou em conflito. Porque mesmo que você queira sair, vem alguém do nada e fala dela e, pufo, você conecta de novo com aquele sentimento. Então, qual é o caminho mais fácil? É você resolver as suas questões emocionais com relação àquela pessoa, né? Fazer o trabalho interno para desprender completamente, soltar completamente e não estar enganchada na tentativa dela de te atingir. Fazer esse trabalho interno, você vai precisar validar os teus sentimentos primeiro. Você não vai conseguir saltar diretamente para o perdão e, ai, não, eu já perdoei, deixei para lá, eu tenho pena dela. Porque muitas vezes isso é se colocar num lugar de superioridade, né? Ah, eu tenho pena dela porque ela age desse jeito. Quando, na realidade, o caminho é de humildade, de empatia. Porque a pessoa que, na verdade, está falando de você e está mudando a narrativa, primeiro, ela já não tem mais acesso a você. E é por isso que ela está criando uma história sobre você. E segundo, isso mostra o quanto ela está desesperada. O quanto ela não tem estrutura psíquica e emocional para lidar com a responsabilidade do que aconteceu. Para olhar para dentro dela mesma. Então ela vai buscando maneiras de tapar o sol com a peneira, de passar por aquela situação sem encontrar nenhum ponto de dor, nenhuma ferida, que foi o gatilho para que levasse a esse comportamento, tá entendendo? E o mais importante, você não vai atingir a tua soberania emocional e se tornar uma pessoa equilibrada, madura, centrada, que não se perde nesse tipo de dinâmica e que nem se envolve, nem permite que entre na tua vida pessoas que são apegadas a dinâmicas como essa, enquanto você não estiver disposta a pagar o preço. O preço pela tua soberania é saber colocar esses limites, é ter coragem de se comunicar e correr o risco de ser mal interpretada pelo teu posicionamento firme, mas um posicionamento por você, um posicionamento pela tua autonomia, um posicionamento pela tua paz e pela tua saúde mental. Se você der prioridade à sua reputação e ficar tentando mostrar que você é uma boa pessoa, que você não teve culpa, que você não fez nada de errado, que aquela pessoa que está mentindo, em detrimento ao teu campo energético, você vai sabotar os teus próprios caminhos, porque você vai continuar enganchada nessa situação, gerando repetições de ciclos e atraindo outras pessoas com a mesma frequência dessa com a qual você entrou em conflito. E além disso, como isso mostra a falta de confiança em você mesma, a falta de soberania no momento em que você não, eu tô fazendo o melhor pra mim, eu reafirmo a minha decisão, eu entendo que você tá ofendida, eu entendo que você não esperava, eu entendo que você esteja magoada, mas eu sou firme na minha decisão porque eu tô fazendo isso por mim. Hoje eu escolho me priorizar. Então, se você não tem coragem de fazer isso, é claro que você vai ter desafios para conquistar os teus objetivos. Nada vai chegar de forma fácil e agradável para você ter aquela carreira que você deseja, aquele relacionamento que você deseja. Você vai precisar comunicar os teus limites, vai precisar se posicionar e vai precisar adquirir essa confiança em si mesma. E vem muitas vezes através dessas experiências. É assim que a gente começa a perceber em que nível de consciência estamos. É assim que você vai encontrar a sua autenticidade, quando você tiver coragem de desagradar, claro, desde um lugar de respeito, não prejudicando a ninguém diretamente, mas simplesmente por se colocar em prioridade, por amor a você. Aí você vai descobrir quem você é de verdade, aí você vai saber qual é o teu potencial, o quão longe você pode chegar. Você vai se sentir imbatível, indestrutível, porque as críticas, os julgamentos, a difamação, nenhuma dessas coisas, por mais que existam feridas e por mais que você entre em contato com essa dor eventualmente, você vai reconhecer, ai, conectei com a
dor da minha ancestralidade, conectei com a dor de todas as mulheres que já passaram por isso, e é pesado, é difícil. Vou encontrar uma maneira de canalizar, vou colocar isso pra fora, vou escrever uma carta pra essa pessoa que me magoou, que tá falando de mim, vou contar a minha versão pra mim mesma, mas depois eu vou soltar isso e vou deixar aí porque eu tô em paz com a minha consciência. E essa é a melhor reputação que você pode ter perante o universo, a paz na tua consciência. Fez sentido pra você o vídeo de hoje? Me conta nos comentários. Aí, já aproveita para deixar o seu like, já compartilha esse vídeo também com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. E até o próximo vídeo. Gratidão, gratidão, gratidão.